Bom, vamos lá, gente. Boa noite a todos, mais uma vez. Para quem já me conhece, prazerzão estar com vocês novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Milene Linares, sou psicóloga há 38 anos. Hoje eu me dedico no ofício ligado à depressão e suicídio, é o que eu mais faço aqui no consultório. E faz mais ou menos uns 20 anos que eu estudo óleos essenciais, que eles se tornaram os meus grandes auxiliares terapêuticos, né? Então, são eles que me auxiliam aqui no consultório, no trabalho que eu faço. Então, eles estão sempre presentes, sempre juntos de mim. E desde quando eu comecei a estudar, gente, óleos essenciais, eu sempre entendi que uma coisa, independente de eu ser psicólogo ou não, uma coisa não dá para desvincular da outra, né? Então, eu tenho que estudar o objeto que eu vou usar, mas aonde eu vou aplicar, eu também preciso entender, né? Minimamente. Não há necessidade de vocês serem todos terapeutas aqui, todos dentro de uma formação acadêmica em psicologia, não é isso, mas eu preciso entender a quem este óleo essencial se destina e como eu vou fazer o melhor proveito dele. E para isso, eu preciso minimamente entender aonde eu vou usá-lo, né? Como é que esse objeto de uso do óleo essencial se comporta, como é que ele é estruturado, e como é que eu escolho dentro de uma gama tão grande, né, de opções que eu tenho de óleos essenciais, como é que eu vou tirar a melhor utilidade dele? Compreendem isso, gente? Por isso que é muito difícil, na minha cabecinha, separar as duas coisas. O que eu conheço de óleo e aonde eu vou aplicar. Então, a ideia foi estar montando um curso para vocês de psicoaromaterapia. Esse é o primeiro módulo para que vocês entendam, né, esta primeira visão, mas nós vamos descendo alguns degraus e vamos nos aprofundando neste conhecimento humano para que cada vez mais vocês possam fazer o melhor uso do óleo essencial. Ah, eu entendo. Então, quando uma pessoa está deprimida por conter raiva, né? Porque uma depressão, porque eu estou com uma raiva contida, é um tipo de depressão. Uma depressão porque eu perdi um ente querido, porque alguém que não está mais fisicamente perto de mim, é outro tipo de depressão. Como é que eu escolho esse óleo essencial? Que melhor proveito eu posso tirar? Então, a ideia é essa, gente, que quanto mais eu conseguir apresentar para vocês essa estrutura tão complexa chamada ser humano, mais vocês vão entender de como usar melhor os óleos essenciais. Ok até aqui? Então vamos lá. Então, falando um pouquinho de mim, eu, nesses 38 anos de profissão, muitas portas nós somos capazes de olhar o ser humano. Muitas. Né? Tem a psicanálise, né, proposta por Freud, é uma porta tão bonita. Tem Jung, tem Reich, tem Nietzsche, tem uma cambada de gente, cambada de filósofos, tem aí a terapia cognitiva comportamental, enfim, muitas portas muito legais são oferecidas. Mas euzinha aprendi a falar e escolhi uma porta para olhar o ser humano. Ela se chama antroposofia. Olha que nomão, né? Então, eu sou considerada uma psicóloga antroposófica, porque foi por esta porta que eu resolvi abrir e me encantou. E eu disse: Uau, é isso mesmo, o ser humano, eu quero olhar por este prisma, né? Por este ângulo. Então, é através deste ângulo que eu vou apresentar o ser humano para vocês, tá? A estrutura dele hoje vai ser apresentada por essa porta. A antroposofia, ela é oferecida para nós por Rudolf Steiner, né? Já se encarnado lá em 1927. Ele veio de uma escola teosófica lá do Oriente e há um momento que ele se separa dessa sociedade teosófica e ele funda a antroposofia. E ele faz algumas propostas de como olhar esse ser humano, né? Então vamos lá, falando cientificamente, né? O que é a psicoaromaterapia? É o estudo científico dos poderes dos óleos essenciais, né? E as práticas terapêuticas que buscam os tratamentos dos desequilíbrios físicos e emocionais. Então, através do auxílio dos óleos essenciais, a gente entende como saúde, quando toda essa estrutura humana ela está minimamente alinhada e ela está minimamente determinada dentro de um equilíbrio, como se fosse uma balança, né? Então, o mais próximo que a gente ficar desta balança, mais saudável eu vou ser.
tá bom? Porque as emoções fazem parte da vida. Então, diante a dificuldade de perdão, gente, elaborá-las. Eu acho que eu já falei tanto hoje que eu estou gaguejando, perdão. Hoje, inclusive, há pouco tempo, eu estava conversando com uma paciente, eu dizia que ninguém mais pode nem se entristecer, né? Eu fico triste, eu procuro ajuda dos antidepressivos. Eu, eu fico na expectativa de algo e eu já não posso lidar com a minha ansiedade. As emoções fazem parte, gente. O problema é quando ela perdura, ou quando ela quando eu retenho esta emoção. Tristeza é uma emoção muito importante, ela que me faz viajar para dentro de mim, refletir, entender o que me faltou e aonde eu crio ideias e possibilidades de buscar um novo caminho. Mas se eu não me embotar, se eu não voltar para dentro de mim, isso nunca vai acontecer. Se eu tiver sempre, é o que eu falo, a vida não pode ser eterno carnaval, né? A gente tem que, no momento, parar e ir para quarta-feira de cinza. É onde eu vou para dentro e reflito sobre as coisas. Mas, infelizmente, hoje as pessoas não conseguem muito lidar com esse tipo de emoção e elas ou retêm ou fazem buscas de outros veículos para que não entrem em contato com elas. Então, vem aí os nossos queridos e competentíssimos auxiliares terapêuticos, óleos essenciais, para trazer esse justo equilíbrio. Bom, vamos lá, gente. E como a antroposofia consegue ver o ser humano, né? Então, ela traz todo um conhecimento. O Steiner foi beber na fonte lá de Platão, lá atrás. Então, ele diz que o ser humano, antigamente, para vocês terem minimamente uma linha do tempo, para vocês entenderem o que, que aconteceu, lá atrás, lá no tempo de Platão, o homem era visto de uma forma muito especial. Ele era visto sendo um ser com um corpo, com uma alma e com um espírito. Hã? É assim que nós éramos vistos. Porque Platão dizia que isso já estava impresso, gente, no nosso corpo físico. Porque ele dizia que a nossa cabeça é redonda, porque lembra a minha primeira pátria, a abóbada celeste, o céu. E meus pés são chatos, para que eu possa caminhar na minha segunda pátria, que é a terra. Por isso que ele dizia que nós, seres humanos, somos seres bipatriados, né? Ocupamos esses dois mundos. E tudo, gente, ia indo muito bem, obrigado, com esta visão de Platão. Então, o ser humano tinha um contato maior com as estrelas, tinha maior proximidade com essa sua primeira pátria. Mas em algum momento, chega um carinha andando um pouquinho mais para frente, né? Muitos personagens legais passaram nesse período, mas não vamos nos deter neles. Mas tinha um carinha lá em 869 depois de Cristo, que num concílio, chamamos de Concílio de Constantinopla, né? Ele era um papa. E eu acho que ele andava meio sem ter muito o que fazer, lá pelo Vaticano. E ele disse: vamos fazer o seguinte: ser humano não tem mais espírito, gente. Vamos deixar só corpo e alma. Não precisa dessa história de espírito, duas pátrias. Não, não, isso fica muito complicado. Então, a partir do Concílio de Constantinopla, aqui em 869, que eu datei para vocês, o ser humano, ele é retirado o conceito de espírito dele. Então, ele passa a ser um ser portador apenas de corpo e alma. Tá? Nossa, gente, eu já falei tanto hoje, desculpa ficar tomando água toda hora, viu? Até aqui tudo bem na nossa historinha, mas a nossa história não para por aí, gente. O tempo continuou passando, né? E veio um cara muito legal, muito útil, porém, ele chamava-se Rudolf Virchow. Ele é o pai da patologia celular, né? Descobriu inúmeras coisas, coisas muito legais. Porém, ele diz assim: vamos parar com essa história de corpo e alma, né, gente? Que história é essa de alma? Onde fica a alma? Fica nada, gente. O ser humano, ele exclui essa existência desta alma independente no ser humano. Ele fala: não, gente, é tudo farinha do mesmo saco. Não, não tem que ficar considerando isso, não. Vamos lá, olha, vamos estudar a célula. O ser humano é a partir disso, né? Porque a realidade humana, como eu coloquei aqui para vocês, se explica unicamente pela célula. Foi isso que ele disse, resumidamente, né?
suas diferenciações e seus desenvolvimentos. Então é isso, uma célula se desenvolve, quebra no meio, vira duas, que vira oito, e assim vai indo. Eis o ser humano. Então, a partir deste momento, o ser humano também não tem mais uma alma. Ela foi metida tudo num sacão só. Bom, e aí vamos retomar esta concepção, né? Vem Steiner lá atrás, desde 1920 e qualquer coisa, ele disse: pode parar, gente, está tudo errado. O ser humano, ele é constituído, sim, de um corpo, de uma alma e de um espírito, né? Quando ele se refere ao espírito, eu quis colocar espírito aqui porque vocês vão ver repetidamente esta palavra. Se alguém tiver curiosidade, depois de ver a obra dele, enfim, eu até vou recomendar alguns livros para vocês, para quem tiver interesse. Mas o que ele fala a respeito desse espírito, ele está falando através de uma consciência do eu, uma consciência de quem você é. Então, o ser humano, ele, além dele ter um corpo, ele tem uma alma que o anima, que o faz sentir, e ele tem uma consciência de si mesmo. Então, não dá para desmembrar isso, não dá para falar, né? É, que o ser humano não é constituído por essas três partes. Então, ele retoma o conhecimento lá de Platão, lá atrás, como eu comecei a falar para vocês. Bom, olha, vocês nem sabiam que vocês iam ter a aula de filosofia hoje, hein, gente? Mas é necessário aqui para que a gente possa entender. Então, vamos entender que história é essa. Steiner traz um conceito muito bacana, né? Então, ele fala, gente, observa, ó, a anatomia, ela estuda única e exclusivamente um cadáver, né? Que é uma existência ocupada durante um breve período, o intervalo do nascimento até sua morte, ela é algo que está ocupado por uma força que faz ela estar viva. Mas se a gente se dispor desta força, ela volta a um estado mineral. Ela só é um cadáver. É isso, é como se fosse um envelopão, né? Porque ele fala que a realidade viva, né? Esta é a realidade morta do nosso corpo. Estamos lá, né? Geladinho, como uma pedra, né? Voltamos ao estado de mineralidade. Mas a realidade viva do ser humano, do corpo humano, ela é de quádrupla natureza, ou seja, de quatro corpos. Então, ela possuímos, né, um corpo físico, que ele é constituído desse material mineral, por isso que a gente tem cobre, zinco, ferro, manganês, tudo dentro da gente, né? Tá aí hoje as suplementações que não deixam a gente mentir, né? A gente toma, vamos tomar magnésio, vamos tomar K2, vamos tomar potássio, enfim, é do que o nosso corpo físico é constituído. Um corpo vital, eu fiz questão de colocar entre parênteses essa palavra etérico, porque aparece muito na obra dele, como um corpo etérico ou um corpo vital, que penetra neste corpo físico. Ou seja, é o que faz esse corpo físico, gente, funcionar. Porque algo tem que fazer meu coração bater, algo tem que fazer o meu fígado funcionar, algo tem que fazer o meu sangue passar pelas minhas veias e circular. Porque se eu ficar na minha natureza morta, isso não vai acontecer, né? Depois eu tenho um corpo, gente, o terceiro corpo seria um corpo psíquico, né? Um corpo de sensibilidade, o que ele chama na literatura antroposófica de corpo astral, que vem a ser uma metamorfose dessa vitalidade, né? Ela se desdobra nesse corpo da sensibilidade. Ele, gente, é o que consegue fazer com que eu tenha emoção. Eu sinto, eu choro, eu amo, eu tenho sensações. Eu me defendo, eu vou para cima, eu fujo, eu recuo. É porque eu tenho este corpo de sensibilidade. O que na antroposofia a gente chama ou de corpo anímico ou de corpo astral. A palavra alma vem daí, né? Alma, anima, ânima é o que faz com que eu sinta, tá bom? E o nosso quarto corpo seria um corpo que a gente chama de organização do eu. Na antiga literatura de Steiner, só 20% dos livros de antroposofia são traduzidos para o português, porque é uma obra feita em alemão, né?
e uma parte dela foi traduzida para o espanhol e para o inglês, mas para o português só 20%. Então, o mais próximo que a gente pôde chegar de espírito foi através da tradução da organização do eu. Tá bom? Deixa eu provar aqui. Pronto. Espero que esteja tudo bem até aqui. A gente vai bem devagarinho, porque eu acho que é a primeira vez que muitas pessoas estão tendo contato com essa informação, mas depois a gente abre o microfone para a gente estar falando. Tá bom? Seguindo, então, aqui no conceito do. Vamos ver como a antroposofia vê isso. Eu fiz um slide aqui para vocês didático, né? Então, para vocês memorizarem, porque daqui para frente, em todos os nossos módulos, a gente vai ficar cada vez mais familiarizado com esses nomes e nós vamos falar com cada vez mais destreza, com cada vez mais intimidade deles. Então, temos um corpo físico, uma organização física, uma organização vital, ou um corpo etérico, uma organização anímica, um corpo astral e uma organização do eu, ou um espírito. Tá bom? E assim, os quatro elementos que se assemelham a esses corpos. Vamos lá. Vamos falar então primeiro do nosso primeiro corpo, né? O nosso envelope. Como eu costumo brincar, eu digo que é um macacão que a gente usa, né? Que ele começa todo pequenininho e todo arrumadinho. E a gente vai envelhecendo, esse macacão vai ficando meio amassado, meio desgastado, e a gente tenta cuidar o máximo possível, né? Mas o ser humano, como ele é um objeto deste mundo físico, né? Como que ele pode ser percebido? Então, eu posso entender o meu corpo físico através dos meus sentidos. Então, eu posso tocar, eu posso cheirar, eu posso sentir o gosto, né, deste meu corpo físico. Então, como é que eu vou investigar? Aqui já começa, gente, alguns dados até de anamnese para vocês. Embora eu tenho um módulo aí de anamnese, mas aqui eu já fiz questão de colocar alguns itens muito importantes para que vocês comecem a aprender sistematicamente a avaliar a quem o óleo se destina. Então, a gente investiga tudo que é físico. O peso de um paciente. São dados que nos traz muita informação, né? Essa pessoa, ela é extremamente magra ou ela é obesa, como é que já me levanta questões sobre disciplina alimentar, sobre problemas de tireoide, é, já começa a levantar a possibilidade de quais são os hábitos, quais são os vícios alimentares dessa pessoa. Então, já me traz dados, mas a configuração de temperamento, nós vamos falar muito de temperamento, a expressão de como eu ajo emocionalmente está estampada na minha forma física, né? Então, o peso, a altura fala muito da minha etnia e fala muito do que eu trago na minha genética, né? A altura que eu tenho, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos. E aí eu começo a investigar tudo que está ligado a este corpo físico. Tratamentos prolongados, cirurgias pelo qual este corpo físico já passou, quantas vezes ele foi aberto, quantas vezes ele foi costurado, existem órgãos que foram retirados. Como é que este corpo físico está a nível de saúde? Ele funciona bem, não funciona? Os acidentes que eu tive, quantos ossos eu quebrei, quantas vezes eu tive que colocar platinas e parafusos nesses ossos, porque isso está ligado de como eu me locomovo. E eu me locomovo não só fisicamente, mas emocionalmente também pelo mundo. E a minha expressão física fala muito disso, né? Quantos tratamentos esse corpo físico já passou? E agora um dado muito importante aqui para vocês, gente. Os processos de doenças inflamatórias e escleróticas. O que eu quero dizer com isso? Toda doença que termina em ite são doenças inflamatórias, para ficar bem facinho para vocês. Renite, sinusite, tendinite, que mais? O que termina em ite, que vocês lembrarem, está ligado a um processo quente, a um processo que inflamou. E tudo que for frio, que termina em ose, é um processo de esfriamento. Então, osteoporose. O meu osso ficou congelado, ele não está mais inflamado, não está mais inchado. Na verdade, ele é levado
para uma petrificação. Por isso que as articulações dos dedos, quando as pessoas vão envelhecendo, elas ficam cheias de nós, porque elas endurecem. Porque isso está ligado a patologias escleróticas, a patologias frias. E a gente sabe que tudo que é frio não tem vida. Então, é como se essa articulação caminhasse para a morte. E é tudo que terminar em ose, arteriosclerose, osteoporose, artrose, todas essas patologias estão ligadas ao congelamento do meu corpo físico. Tá? Doenças esperadas até que naturais, se eu pensar em termos de ordem de vida, os meus ossos vão ficando leves, eu vou perdendo a minha forma redondinha de bebê como a lua, né? Rostinho redondo, nenhum ossinho aparece de uma criança. Data óbvio, crianças que vivem em condições subhumanas. Mas, de forma geral, as crianças são redondinhas. E nós, no decorrer da vida, nós vamos envelhecendo. A carne vai entrando, os ossos vão saindo para fora, né? Os ossos vão aparecendo, minhas veias vão aparecendo. E meus ossos vão ficando mais leves, mais porosos, que, segundo a antroposofia, facilita o nosso movimento de partida aqui da Terra, né? Para que e com o aparecimento dos nossos ossos também aparece mais ainda os nossos temperamentos e as nossas características emocionais. Mas isso tudo facilita o meu processo de partida aqui da Terra. Meus órgãos dos sentidos vão se encerrando, eu enxergo menos, ouço menos, passo a não sentir gosto quase dos alimentos na boca, não faço mais febre, velhinhos não têm febre, né? Porque eles já estão nos processos de esfriar o corpo. Calor é vida, quem tem febre é criança, gente, né? Porque ele faz uma febre e cresce, né? Depois da febre, toda criança tem o seu estirão, porque o calor é vida. O ser humano vai envelhecendo, ele vai esfriando, e aí ele está pronto para o momento da partida dele para deixar este corpo físico, tá bom? É assim que a antroposofia vê. Mas este é o processo, voltando aqui, de investigação do nosso corpo físico, tá bom? E mediante as dificuldades físicas, como eu disse para vocês, processos inflamatórios, escleróticos, eu preciso buscar óleos essenciais que se assemelhem a isso, que façam uma linha direta. O corpo físico, gente, ele é pesado, ele é denso para poder vencer a gravidade, né? Para andar aqui na Terra. É a parte mais pesada dos quatro corpos propostos pela antroposofia. Então, eu vou procurar pela similaridade, assim como na homeopatia. Eu procuro óleos densos, que falam a mesma linha vibracional do que o meu corpo físico. Tá bom, neste caso, eu trouxe alguma listinha para vocês de 6 óleos. Eu acho que é muito difícil vocês encontrarem como óleo, mas eu quis trazer como informação para vocês. Óleos que eles andam palmo a palmo com o meu corpo físico. São óleos densos, são óleos grossos, que inclusive eles cicatrizam a casca da árvore. E é óbvio que eles também vão ter uma similaridade para trabalhar este meu corpo. O primeiro que encabeça a nossa lista é a nossa bendita e amada, idolatrada Salve Salve Copaíba, meus velhinhos que a amam demais, porque eles falam, só não dói onde você passa aquele olhinho. Eles estão falando da Copaíba, os fofinhos, né? Que vem com as dorzinhas, e eu cedo um óleo para massagem, eles saem felizes da vida. A Copaíba encabeça essa lista como nosso grande anti-inflamatório. Lembra que eu falei de doença quente, doenças frias, né? Então, a copaíba, ela tira esta inflamação. E ela faz também, junto com isso, uma analgesia muito grande, fora que ela traz o atenuante de ser excelente cicatrizante e antimicrobiana, tá bom? Segundo lugar, eu tenho a erva baleeira, que é um óleo que eu gosto muito, inclusive numa sinergia de dores articulares, né? Inclusive no processo de artrose, para que o movimento, para que a junta fique um pouco mais flexível. Perdão. Eu gosto muito de trabalhar com a copaíba junto com a erva baleeira.
que também é um anti-inflamatório extremamente natural. Por si só, ela já é um grande anti-inflamatório, também um ótimo analgésico. Ela é antisséptica e também cicatrizante. Tá? Depois eu trago a título de informação, eu acho que não existe hoje óleo dentro das empresas de sucupira, mas eu quis trazer porque eu macero, eu costumo macerar a sucupira, ela é um grão, não sei se vocês já viram, mas ela é uma semente grandona assim. Eu costumo fazer alcoolatura, eu costumo fazer tintura com a sucupira porque eu tenho um sítio e lá eu posso brincar com essas coisas. Então eu quis trazer um nome para vocês, honrando aqui os nossos óleos brasileiros, né? Então temos a sucupira, também anti-inflamatória, também analgésica, com a característica antioxidante e protetora do sistema imunológico. Bem bacana para os velhinhos. Depois eu trago aqui para vocês a lavanda como uma relaxante muscular e também pode ser utilizada nas dores de cabeça. Não é o que encabeça a lista, tá, gente? Para mim, pessoalmente, agora a opinião de Milene, tá? Nada sobrepõe uma boa hortelã-pimenta, que para mim dor de cabeça e hortelã-pimenta andam de braço dado, fora outras mil características aí da hortelã que supera, mas, enfim, eu achei muito importante colocar essa informação para vocês. Lavanda, o óleo mais usado dentro da aromaterapia, ele é um coringa para uma série de coisas, né? Depois temos a camomila, como anti-inflamatória, calmante e antiespasmódica. E o gengibre, que ajuda a reduzir a inflamação das articulações, aliviando a rigidez articular. O gengibre, em termos de artrose, gente, e tudo que terminar com ose, ele é de 0 a 10, ele é 11. Tá? Então, para artrose, façam a preferência do gengibre, que vocês vão ver, claro, pelo amor de Deus, sempre diluído, seguindo as regras de segurança, que vocês já devem conhecer, porque o gengibre, ele é um óleo muito quente, né? Então, ele tem que ser realmente manipulado direitinho para ter um excelente resultado. Vocês imaginam aqui, né, uma copaíba, erva baleeira e gengibre, o trio de mão dada, feito uma boa sinergia, né, diluído em creme para massagem. Gente, não tem quem possa, tá bom? Então, sempre que eu falar de um corpo, de uma estrutura humana, eu trago o paralelo para vocês em termos de óleos essenciais, tá? Para que vocês já se acostumem a pensar dessa maneira simultânea. Corpo etérico ou corpo vital. Então, alguma coisa fez o ser humano se dotar de vida, né? Então, a organização física, esse meu macacão, né? Esse meu invólucro aqui, ele incorpora um sistema de leis que dota o ser humano de vida, né, gente? E essas tais leis, o que que elas fazem? Elas favorecem meu crescimento. Eu só cresci, não muito, porque eu sou baixinha, sou pequenininha, porque eu sou dotada deste corpo vital, né? E elas permitem o funcionamento durante toda a minha vida, ou bem ou mal, vai depender de como eu trabalhei, por quantas andou o meu cuidado com este meu corpo vital, tá bom? E eles me dão sinais que está indo tudo bem. É nos distúrbios funcionais, gente. Aquilo que antecede a doença. Um exemplo para vocês. Sabe quando eu como uma coisa e me dá um mal-estar, mas eu não tenho nada assim ainda no estômago? Eu fiz endoscopia, o médico disse que eu não tenho nada, não tenho uma úlcera, não tenho uma gastrite, mas, gente, eu tenho uma sensação muito estranha. Às vezes eu como algumas coisas, minha boca fica amarga, mas o médico também falou que eu não tenho nada no fígado. Isso que eu estou me referindo para vocês é o que eu quero dizer aqui nesses slides como os distúrbios funcionais. Parece que meu fígado não anda legal, mas não tem nada que eu possa palpar como doença, né? Isso está ligado, gente, ao meu corpo vital. Está dizendo que tem alguma coisa errada com esta minha vitalidade, tá? Outra coisa que eu posso investigar na anamnese para vocês aqui, condições da qualidade da minha pele, uma pele muito opaca, uma pele rachada, uma pele descamosa. A pele, ela é um sinal muito ligado ao meu corpo vital, né? Criança, a pele chega a reluzir, né? Brilha.
porque isso é um reflexo de toda a vitalidade desta criança. Um outro sinal muito importante que vocês devem se deter é na qualidade do sono, gente. Sono é muito além de dormir, né? O sono, ele é curativo. Então, ele deve ser cuidado com uma delicadeza enorme, começando da higiene do sono que nós temos que praticar à noite. Eu recomendo muito a vocês. Depois a gente pode até falar um pouquinho da higiene do sono, se vocês quiserem, tá? Então, como é que eu vou investigar é, este sono? Porque, como eu coloco aqui para vocês, dificuldade de pegar no sono é uma coisa. Eu trato de um jeito, tá? Dificuldade de manter um sono, né? De eu ficar acordando, né? Despertar mais de uma vez, por mais de 5 minutos, me diz outra coisa. Um acordar precoce entre 3 e 5 da manhã, então, é outro departamento, gente. Eu vou tratar com olhos diferentes, eu vou tratar com jeitos diferentes. Trazer um exemplo aqui para vocês, né? Se eu acordo entre 2 e 3 da manhã, se eu pensar em termos de funcionamento de órgão humano, a gente pode falar aqui um pouquinho do ciclo circadiano, né? Que cada horário um órgão meu entra em pico de funcionamento. São 12 horas e 12, que acontece de dia, acontece de noite. Está me dizendo que eu estou acordando à noite porque eu estou com algum problema no fígado. Então, este sono, eu vou novamente tratar com compressa de hortelã-pimenta. Porque se eu não tratar a causa, eu não vou melhorar o efeito. Não adianta dar um hipnótico para o meu paciente, não adianta dar um Zopidem para ele dormir. Ele até vai dormir, mas eu vou estar lesando mais ainda o corpo vital dele, porque a causa não foi identificada. Por algum motivo, essa pessoa não está dormindo, gente. E aí vocês devem se debruçar sobre essa informação para poder usar o óleo certo na correspondência, tá? Um sono não reparador. Quando eu acordo cansada, parece que eu não dormi aquela noite. Parece que eu fui para uma balada, né? Eu acordo e falo assim, Jesus amado, que hora que eu vou voltar para a cama de novo? Isso é um outro assunto. Eu estou precisando de outra coisa, eu preciso investigar outra coisa. O que está acontecendo que essa pessoa não está conseguindo fazer toda a reparação de vitalidade dela durante o sono, tá bom? Ou o que a gente chama de pan-insônia, que é a combinação trágica de todos esses elementos. Que aí a pessoa chega aqui no consultório em pandareco, porque realmente ela não dorme, né? E quem não dorme não raciocina direito, fígado não funciona, não refaz o que tem que refazer, e aí a consequência é severa, tá? É um outro problema que essa pessoa vem enfrentando. Mas falando aqui no meu corpo etérico, o que que eu posso estar me valendo? Eu vou me valer, gente, de raízes, né? As raízes é onde se concentra a força, a vitalidade maior que ela distribui para o caule e para as plantas. Porque a planta, gente, ela está lotada de corpo etérico. É o que vocês podem conhecer o corpo etérico também com o nome de Qi, né? Como os chineses falam, que emana, a humana, é o que faz toda essa vitalidade. E a planta esbanja isso com exuberância. É por isso que você corta, ela cresce, você corta, ela cresce. Porque ela é manida, ela esbanja um corpo etérico, tá? Então, a gente pensa em hortelã-pimenta, hortelã-pimenta vai, né? Você joga lá a raizinha, ela toma conta do ambiente. É porque ela revigora todo o meu corpo etérico. Ela elimina, inclusive, os bloqueios que causam a dificuldade da expansão desta minha energia vital, ou do meu Ki, ou do meu Mana, como vocês quiserem chamar. Bom? Em segundo lugar, camomila romana, né? Ele não é um óleo que tenha um odor agradável, é um óleo caro, né? Então, eu trouxe muitas opções para vocês que atenderiam este corpo etérico. Fora ele, tem uma cacetada. Mas eu acho que hoje cabe essas indicações que vocês vão ficar bem atendidos. A camomila romana alivia as tensões que drenam a minha energia vital. Ela faz eu relaxar, assim a minha energia pode circular com muito maior facilidade. O vetiver, gente, que é uma bênção, né? Porque além de aterrar, ele anda embaixo da terra. Ele enraiza e fortalece a minha energia vital. Ele protege o meu corpo etérico. Por isso que uma dica que eu dou para vocês antes de dormir, uma gotinha apenas de vetiver na sola dos pés, passem o dedo, vista uma meia para não melar o lençolzinho de vocês
e vocês vão ter um sono incrível, vocês vão acordar, pá, lotadas de energia, tá bom? O eucalipto, que ele estimula a minha respiração. E a respiração, ela está diretamente ligada ao fortalecimento do meu campo etérico, tá bom? Eu preciso esse respirar, né? Senão eu não consigo fazer a expansão deste meu etérico. O gengibre, novamente, que ele fortalece a minha energia vital. Então, além dele estar ligado lá no meu corpo físico, ele também está ligado no meu corpo vital. Ele traz calor e movimento para esse meu corpo etérico. Gente, sabe onde vocês conseguem ver o corpo etérico? Sabe, eu não sei se vocês conhecem uma coisa chamada foto Kirlian, que tira foto da nossa aura. Então, a aura, ela é o nosso campo etérico, tá? Depois do uso de gengibre, se vocês tivessem a oportunidade de ver a aura, ela faz assim, buf, ela amplia, ela brilha. É muito bonito de ver através da foto. Já tive essa oportunidade. E o limão, né, que ele purifica as energias estagnadas, provendo clareza e vigor para este meu campo etéreo. Tá? Então, vamos. Falando agora de corpo astral, que é a minha praia, que eu passei esses anos todos estudando, é o corpo que anima, é o corpo que me traz emoção. Então, a minha organização vital, ela é estruturada e permeada pela minha estruturação anímica. Então, vocês estão entendendo, gente? É uma coisa assim. Tem o meu corpo físico, aqui em volta, didaticamente, né? Tem o meu corpo etérico, que didaticamente ele está em volta com o meu corpo anímico, tá? Que ele regula os derivados processos formativos mais diferenciados do corpo físico. Ele está ligado a coisas mais refinadas no corpo físico, tá? Como sentimento, sensações. Ele promove movimento e resposta comportamental. O que eu quero dizer, por exemplo, a reação que eu tenho de luta e fuga. Por exemplo, se alguém vem de repente para cima de mim, a primeira reação que a gente tem é pôr a mão na frente, né? E se proteger. Isso é uma reação ligada ao meu corpo emocional. Então, esses movimentos reacionais que eu tenho tá ligada a este corpo emocional. Então, quando eu falo movimento, exceto, gente, aí eu fiz questão de colocar essa frase aqui no slide para vocês, movimento intencional guiado pelo meu propósito. Aí eu estou falando de outra coisa, né? E a habilidade de caminhar em pé, eles são dirigidos por outro corpo, não é pelo corpo anímico, tá? Então, eu só caminho, ando para frente e ando para trás com consciência. O animal recua, ele não anda para trás com consciência, tá? Então, ele tem esse instinto de recuar. Porque o animal, gente, ele é repleto de corpo anímico. Por isso que o animal, ele é dotado de sensações, ele é proveniente de sentimentos, sim. Ele só não tem uma consciência, ele tem uma consciência de matilha. Ele não traz esta individualidade refinada como nós, né? Mas ele é dotado deste corpo anímico. Por isso que nós dizemos que o ser humano não faz parte do mundo animal, tá bom? E uma maneira muito legal de a gente estar investigando, né, este corpo anímico, então nós temos que ver os padrões de movimento. Quando eu falo movimento, além do movimento físico, né? Eu ando arrastando o pé, eu ando como algumas crianças na ponta do pé, eu ando com os pés 10 para as duas. Isso está me dando informações riquíssimas, né? Geralmente, os meus pacientezinhos, quando chegam, eu recebo-os na porta e peço que eles andem à minha frente, né? Não é somente porque eu sou educada, mas porque eu ganho a oportunidade de ver como eles caminham. Isso é bem interessante. Como é que é o tônus muscular de uma pessoa? Isso me fala muito sobre o temperamento dela. E, acima de tudo, gente, um relato biográfico. O que isso significa? Eu vou sentar diante de uma pessoa com toda a minha paciência do mundo, pegar uma boa xícara de chá, oferecer para ela também, e eu digo: conta para mim a sua história. Vamos lá, como é que você nasceu? Que ano?
que estava acontecendo no mundo quando você entrou nele, né? Como seu nome foi escolhido? Qual que é a primeira lembrança que você traz? Vocês não têm ideia do quanto isso relata a respeito desta vida anímica que esse ser humano abarca dentro dele, né? Me lembrem depois, a hora que a gente abrir o microfone, daqui a pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre essas primeiras lembranças que a gente traz na vida, para vocês verem o quanto isso é interessante, né? Então, o corpo astral, ele fala de tudo isso, e é momento de eu escutar as dores, escutar o caminho, escutar como esta pessoa foi estruturada, e em cima disso eu sou capaz de determinar que olhos vão poder me auxiliar nesse caminho, né? Eu pego uma pessoa que traz traumas terríveis de infância, como abusos em todos os sentidos, não só sexual, né? Mas que traz abandonos de várias espécies. Eu, fato, adoraria trabalhar, por exemplo, com artemisia. É um óleo que me auxilia demais em traumas e abandonos, principalmente quando a gente fala de primeiro setênio, de 0 a 7 anos, né? Esse abandono, essas dores tratadas no mais profundo. Artemisia é um óleo incrível. Mas eu só vou descobrir isso se eu escutar. Tiver paciência de escutar a história, né? Do meu paciente. Então, isso é muito importante. E aí eu trago para vocês alguns óleos que são inúmeros. Aqui a gente fala das flores. A gente fala das flores e a gente fala de algumas árvores que dão fruto. E até posso explicar para vocês o porquê, né? Mas aqui, quais são os óleos, os grandes auxiliares terapêuticos que a gente se vale? Algumas opções para vocês para o tratamento de corpo anímico, né? Começando com a lavanda, nossa querida estrela aqui, né? Porque ela equilibra as nossas emoções intensas, ou seja, ela lavanda, vem de lavare, que ela lava, ela ordena, ela coloca cada coisa em seu lugar. Aliás, é um óleo, abrindo aspas aqui, muito interessante para as pessoas que começam e não terminam as coisas, né? Por isso que ela é muito ligada ao estresse, à ansiedade. Se vocês olharem a lavanda por uma outra porta, por exemplo, pela porta química, vocês vão entender o porquê que ela tem este efeito, né? Como ansiolítica. Ela tanto serve como ansiolítico como antidepressivo. Então, ela cumpre as duas funções por causa da composição química dela. Mas ela trata de uma forma brilhante cada coisa em seu lugar. Ela ordena tudo. Então, a pessoa começa e termina. Então, ela começa a entender que tudo tem começo, meio e fim para eu para uma outra ação, né? Então, a lavanda é uma excelente recomendação. O ylang, por exemplo, ela alivia tensões emocionais, ela promove um relaxamento profundo para as pessoas que trazem um quadro de tensão mais profunda, né? Trabalha questões de forma brilhante relacionadas à autoestima e à insegurança emocional. Eu falo que são pessoas que não têm noção de altura, né? Fisicamente e emocionalmente acabaram espelhando, porque elas se acham abaixo do rabo da cobra. Então, ela precisa entender definitivamente a altura que ela ocupa, quem é ela. E o Ilang traz essa informação. Se ele tivesse boca, ele falava: se olhe, né? E descubra quem você é, se orgulhe de que você é, ou se dedique a aprimorar aquilo que você julga te faltar. Então, o Ilang, ele cumpre muito bem isso. O sândalo é um óleo muito legal. Eu quis trazer um óleo que não é comum para vocês. Ele estabiliza as emoções oscilantes. Ele promove uma paz interior. Ele ordena muito bem o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, né? São três qualidades que a gente vai ainda falar nesse nosso encontro aqui. A bergamota, né? Ela dissipa estados de melancolia. Só de falar a gente já sorri. O mesmo efeito que a laranja tem. Paracelso, pai da alquimia, ele dizia, né? Quer sorrir, colhe uma laranja, porque você tem que olhar para cima e isso aproxima o seu olhar de Deus. Ele tinha uma poesia incrível na fala dele. Leiam um dia a biografia de Paracelso que vocês vão amar. É muito linda. Por isso que ele dizia, né, que quando eu colho algo, que eu olho para cima, eu me livro da tristeza. Então, ela promove a alegria, ela harmoniza as minhas emoções, ela trabalha a minha energia de uma forma mais equilibrada, ela também é um antidepressivo, tá bom, gente? Quimicamente falando, só ir lá na carta cromatográfica que vocês vão entender porque que ela é um antidepressivo também.
A rosa damascena, ela é harmonizadora, ela provoca um fortalecimento emocional, promove um profundo equilíbrio emocional, né? Ela traz essa suavidade. Ela não trabalha só o amor próprio, como eu coloquei aqui para gente, mas também esta capacidade de eu amar o próximo. Ela me leva a este amor incondicional, este amor mais coletivo. Tá? As pessoas mais ensimesmadas, que vivem mais no próprio umbigo, a rosa damascena é uma boa dica, viu? Ela faz com que eu olhe para o outro, entenda que depois da minha pele tem uma outra pessoa que merece ser tratada como eu quero ser tratada, né? Lítzia, a Lítzia cubeba, que também é uma florzinha que é uma formosura e consegue efeitos fantásticos. Ela atua energizando o corpo astral em momentos de apatia, né? Esgotamento emocional, ela promove leveza e renova as minhas forças emocionais. Tá? Aqui são algumas dicas para vocês, que eu acho que é bem pertinente, mas poderíamos fazer um curso só de plantas para o corpo emocional, porque são inúmeras, inúmeras flores, cada uma dentro da sua qualidade, cada uma dentro da sua especialidade, que traz um benefício enorme para as nossas emoções, tá bom? Então, aqui, né, gente, falamos um pouquinho do corpo anímico e das plantas correspondentes. Geralmente, gente, o que corresponde às plantas são as flores, né? Porque nós vamos falar um pouquinho disso lá para frente. Ah, aqui em cima, né, na nossa estrutura, a gente trabalha com os olhos mais frios, porque a nossa cabeça tem que ser fria. E aqui tem que ser um jardim florido, que é onde trabalham nossas emoções. A planta, ela não tem um corpo anímico. O máximo que ela consegue chegar perto de um corpo anímico é produzindo uma flor. Mas como ela não é portadora desta energia, a flor dura pouco. Por isso que a flor morre rapidamente, né? Porque a planta ela não é portadora desta energia anímica para que ela faça a sustentação desta flor. Então, o que está ligado realmente ao corpo anímico, geralmente são flores e as frutas também estão ligadas a esse nosso corpo, tá bom? E seguindo aqui, como eu disse para vocês, o que que nós temos que investigar, né? Acho que eu já falei essa parte aqui também. Ah, não, aqui ainda não, né? Que isoladamente o corpo físico, ele é submetido às leis físico-químicas, né? Observáveis, que seriam tudo ligado ao reino mineral. Então, nosso corpo físico, ele está diretamente ligado ao campo mineral. Assim como o nosso corpo vital, como eu acabei de dizer para vocês, ele está ligado ao processo das plantas, ao processo vegetal, né? Que o processo vegetal ele é capaz de viver através da água. Então, não existe vida vital se não houver água, tá bom? E o corpo anímico, como eu disse para vocês, ele está muito, muito mais ligado as questões da nossa emoção, ele está ligado ao reino animal, a tudo que sente, né? Ligado às nossas emoções. E agora, a organização do eu, né? Que é uma dádiva humana, que seria o nosso quarto corpo, tá bom? Então, o nosso corpo do eu, ele está ligado ao nosso estado de consciência. É o que faz me olhar no espelho e apontar para o meu peito, ninguém aponta para a cabeça, né? A gente aponta para o peito e diz: eu sou. O que me traz essa consciência de individualidade é a questão do meu quarto corpo, que só nós humanos temos. Por isso que na antroposofia nós dizemos que o ser humano não faz parte do reino animal, e sim faz parte de um reino humano, tá? Como eu coloco aqui para vocês, é o corpo do eu que confere a individualidade e permite a minha autoconsciência, né? O que desenvolve a minha ética, o que desenvolve o meu conceito de moral, ele está única e exclusivamente ligado ao meu quarto corpo, ao corpo humano. E como eu coloco aqui para vocês, a saúde, ela é o resultado da interação harmoniosa, né, desses quatro corpos. Então, não adianta eu tratar da minha saúde física e renegar os outros três, né? Eu não levo uma vida propícia à minha vitalidade, eu não levo uma vida propícia à minha harmonia emocional e muito menos trabalho as minhas condições humanas. Então, isso não me traria saúde. O que me traz é o equilíbrio entre essas quatro forças
entre esses quatro corpos, tá bom? Assim como a doença seria o resultado, né, do desequilíbrio dessas quatro organizações entrelaçadas. E a partir daqui, vamos dar uma olhada no corpo do eu, né? Onde eu vou investigar? Na verticalidade, que é a expressão é, mais profunda encarnatória do ser humano. É o único ser que consegue pegar o órgão mais pesado e colocar acima da gravidade. Então, eu caminho com o meu órgão mais pesado para cima e eu caminho de forma vertical, né? Então, óbvio que eu vou dar uma olhada nesta verticalidade humana. Então, eu coloco aqui como sugestão para vocês, se o paciente observa o caminhar de uma pessoa, a pessoa coloca o calcanhar primeiro, ele coloca os artelhos em primeiro lugar, né? Ele caminha com passos largos, ele se arrasta, isso significa o quanto ele poderá se arrastar diante a vida, né? Ele tem um andar energético, ele pisa com firmeza, isso já me sugere uma pessoa muito mais decidida, ou ele é uma pessoa mais hesitante, uma pessoa que pisa, porém não pisa, né? O andar 10 para as duas, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, que geralmente acaba desencadeando problema de labirintite, porque eu nunca sei por onde eu caminho, então eu me sinto tonta, né? A palavra já fala, eu estou com tontura, eu não sei se eu vou para um lado ou se vou para o outro. As dúvidas oscilantes na vida, né? O quanto eu oscilo nas minhas escolhas, porque eu não quero perder nada, ou porque eu tenho uma enorme dificuldade de me expor e assumir a consequência das minhas escolhas, que faz parte da vida, né? Mas muitas das pessoas não querem se comprometer com isso. Então, esse caminhar do paciente, o que ele expressa fisicamente, é o que ele já está me dando de dica em como ele expressa as emoções dele, tá bom? Como que ele lida com o mundo, como é que ele se coloca diante do mundo, né? Então, a influência da organização do eu, ela é claramente associada à postura vertical do meu corpo. É a orientação entre a terra e o meu modo de pensar. Então, como eu penso está expresso no meu corpo, tá bom? Existem dois livrinhos muito legais do Dr. Vitor Bloch, até posso mostrar para vocês. Um chama A Face que Revela o Homem, e o outro volume chama As Mãos que Revelam o Homem. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre como ah, o, a minha postura ética, moral, de como eu vejo o mundo, se reflete na minha forma física e como eu me coloco diante do mundo. Os pensamentos do paciente para vocês investigarem, eles são aprumados? Ele é uma pessoa idealista? Ou ele é uma pessoa pragmática? Uma pessoa com um pensamento mais estreito, mais limitado, né? Ele se sente sobrecarregado de responsabilidade, ele carrega o mundo nas costas, ele é uma pessoa muito preocupada. Qual é a relação, qual é o relacionamento deste homem com o mundo, né? A coesão do discurso feito pelo paciente levará a um diagnóstico consciente nesta área. Ou seja, ele está alinhado o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz, ou ele é uma pessoa que ele fala uma coisa e faz outra, né? Ele tem todo um discurso ético e na vida prática dele de ética não tem nada. Então, tudo isso deve ser observado num simples discurso, num simples diálogo com o paciente, tá bom? Agora, os óleos essenciais, gente, que propiciam uma organização do eu, né? Encabeçamos a lista com o nosso líbano, que ele promove uma introspecção e uma conexão com esse meu eu interior, né? Hoje em dia as pessoas são tão para fora, é, o fora o tempo inteiro, as redes sociais, é o que o outro pensa de mim, como ele me vê no mundo, como ele me avalia, como ele avalia a minha performance, né? Um nome tão usado aí no mundo corporativo. Então, o Líbano faz um movimento exatamente ao contrário, faz que eu olhe para mim como um indivíduo, tá? Ele fortalece o meu propósito, porque veja, gente, o animal ele tem instinto, ele tem impulso, ele tem desejo. Até aí, ok, eu também tenho. Mas eu, na categoria humana, eu tenho que ter um propósito de vida. Eu tenho que ter um motivo para estar vivo. E se eu não achar esse motivo, se eu não achar esse propósito, se eu não desenvolver a minha aspiração, eu não me torno humano.
eu vou ficar no âmbito do instinto, impulso, desejo, que o animal também tem, né? Então, o olíbano faz com que eu me volte para dentro de mim e questione qual que é o motivo que me faz realmente acordar todos os dias. Que propósito eu tenho diante dessa vida? Esses questionamentos devem existir, né? Para que eu seja considerado dentro do âmbito humano, tá? Depois eu trago para vocês o sândalo, né? Que ele facilita a conexão com esse meu eu verdadeiro, esse eu mais profundo. Ele promove um equilíbrio entre a ação e a introspecção. Então, eu viajei para dentro de mim, eu refleti sobre os meus reais motivos e eu vou agir de acordo a eles. Então, daí eu sou um ser que estou dentro de uma congruência, tá? O cedro Atlas, ele é aterrador, ele é fortificante, ele é estabilizante, ele organiza os meus pensamentos dispersos, né? Cada hora eu penso uma coisa, cada hora eu quero uma coisa. Hoje eu quero, sei lá, mudar de cidade, viver na praia vendendo sanduíche, amanhã eu quero fazer parte do mundo corporativo. Dá para decidir, gente? Tudo bem com os dois mundos, eu só preciso me posicionar. E o cedro Atlas me traz isso. Eu vejo o tronco, né, de um cedro. Ele é firme, forte, exuberante, ele sabe. Olha para um céu, você já sabe, ele está decidido o que ele quer. Então, ele traz essa informação dentro dele, ele traz essa assinatura, como a gente diz, como nós já estudamos lá atrás. Então, ele fornece essa minha capacidade. Ele fortalece as minhas tomadas de decisões alinhadas com o meu propósito. Então, eu tenho um propósito de vida, eu vou agir de acordo com ele, porque senão a coisa fica totalmente bagunçada, né? Aqui, de novo, temos o nosso querido e amado vetiver, que ele fortalece a minha conexão com o meu eu, ele integra as minhas experiências mentais e emocionais. Então, isso é bem importante. Ele faz o alinhamento entre o que eu sinto e o que eu penso. O cipreste, como eu coloquei para vocês, além de trabalhar o meu luto, além de trabalhar a minha perda, ele trabalha o alinhamento dos meus desejos e as minhas intenções de ações conscientes. Então, eu quero uma coisa e conscientemente eu faço. Aí eu estou pronta para assumir a consequência das minhas atitudes, as consequências das minhas ações. Eu posso bater no peito e falar, eu escolhi, eu seguro a onda, né? Ele ajuda na organização desse meu eu, ele alinha esse meu eu, né? Ele traz a força e a resiliência, uma resiliência que é tão difícil e tão pouco encontrada hoje em dia. E depois o patchouli, gente, que ele propicia a estabilidade de momentos de desequilíbrio e ele vai trabalhar o alinhamento desse meu eu. Ele vai deixar esses meus quatro corpos arrumadinhos. Tá? Gente, era isso por hoje. Falei mais do que o homem da cobra, né? Só tenho a agradecer que vocês tenham me ouvido tanto.